Fala pessoal, tudo bem? Sou o Leonardo e hoje eu vou trazer para vocês um assunto bem interessante, que é como nós podemos implementar server-side events com Java e Spring. Antes da gente partir ali para a implementação do exemplo, algo prático, nós vamos trazer aqui um pouquinho de teoria. Então, no desenvolvimento web moderno, a comunicação entre cliente e servidor ela é fundamental para a criação de aplicativos dinâmicos e interativos, principalmente em cenários onde você tem ali um usuário através de uma aplicação web se comunicando com um back-end, com uma aplicação. Tá? Um dos modelos mais amplamente adotados para esse tipo de comunicação é o modelo HTTP REST. Embora o modelo REST ele seja amplamente utilizado para a comunicação síncrona entre cliente e servidor, há casos em que a comunicação assíncrona ela se faz necessária, justamente para suportar aí os cenários que envolvem uma comunicação em tempo real, uma necessidade de comunicação em tempo real. Vamos dar um exemplo aqui de notificações instantâneas, mensagens entre usuários, E é justamente aqui, nesses cenários, que entram os Server-Side Events, SSEs, e os WebSockets. Justamente aí sendo mecanismos para o envio de dados do servidor para o cliente, sem a necessidade de solicitações ativas do cliente. E o que seriam essas solicitações ativas? Vamos dar um exemplo. O usuário está acessando o site e para obter as informações mais recentes ali do back-end da aplicação, vamos pegar, por exemplo, o preço de um item, de um produto. Ele precisaria atualizar a página, dar um F5, atualizar ali o navegador em si. Aí sim ele teria novamente, seriam feitas novas requisições para a aplicação back-end, para o servidor, para obter esse preço atualizado. E justamente para atender esses cenários é que existe o Server-Side Events. Nada mais é que uma tecnologia de comunicação web que permite que um servidor envie dados de forma assíncrona para um cliente, sem a necessidade de o cliente ter que fazer ali solicitações repetidas várias e várias vezes, assim como a gente exemplificou agora, E ao contrário das tradicionais solicitações HTTP, onde o cliente precisa solicitar os dados para o servidor ativamente, com o SSE o servidor pode iniciar a comunicação enviando eventos para o cliente, assim que eles estiverem disponíveis, Então, atualizou o preço ali do produto, vai lá e notifica o cliente. Essa comunicação ela é unidirecional, o que significa que os dados são enviados aí apenas do servidor para o cliente, E o servidor ele precisa, enviar cabeçalhos HTTP específicos, como, por exemplo, o content type com o valor, text event string e o cache control com o valor no cache, E esses cabeçalhos ele indicam para o navegador que o servidor vai começar o evento, Vai começar a enviar eventos ali naquele buffer, E será, num formato de string de texto. E que os dados eles não devem ser armazenados em cache, que é justamente esse segundo cabeçalho, o que ele representa, Além disso, a conexão SSE ela é persistente, o que significa que uma vez estabelecida, ela permanece aberta para que o servidor possa enviar aí os dados continuamente para o cliente. Server-Side Events eles são frequentemente usados em casos onde atualizações em tempo real são necessárias. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Aplicativos de chat, feeds de notícia, sistemas de monitoramento, Então, dashboards ali dinâmicos que devem ser atualizados ali com informações, Então, indo mais a fundo, Então, o aplicativo de chat ele pode usar o SSE para receber mensagens novas à medida que são enviadas por outros usuários, permitindo essa experiência de tempo real, de chat em tempo real, notificações em tempo real, sem a necessidade do usuário ficar ali atualizando manualmente a página da aplicação web. E para entendermos melhor esse funcionamento do Server-Side Events, eu preparei um fluxograma para vocês. Então nós temos aqui um cliente, ele abre uma conexão TCP, E aqui no caso eu coloquei uma conexão via Event Source porque no JavaScript, numa aplicação front-end, geralmente você faz o uso do Event Source para se conectar a um Server-Side Event, a um SSE, via a rota da API lá no servidor, lá na nossa aplicação back-end. Então, aberta essa conexão, a partir do momento que ela é aberta, o servidor, a aplicação back-end, ela passa a enviar dados, de acordo com o que está programado ali nela. Então, por exemplo, atualizou o preço do produto. Então, vai lá e faz o envio, dos dados
você pode tanto notificar o cliente para aí sim ele fazer a busca, né, das novas informações, quanto já enviar ali a informação atualizada para ele. É assim que funciona, né, o SSE, o mecanismo do SSE. Nós já mencionamos aqui também os WebSockets, né? E é importante nós fazermos esse contraponto, apesar do título aqui do vídeo ser como implementar, né, o SSE no Java e no Spring, é importante nós termos esse contraponto, né, com os WebSockets, né? Então, os WebSockets eles são uma tecnologia de comunicação bidirecional, né, diferentemente dos SSEs, que é uma comunicação unidirecional do servidor para o cliente. Aqui você pode tanto ter a comunicação do cliente para o servidor, do servidor para o cliente, né? Não à toa que é intitulada, né, uma comunicação full duplex. Então, tanto o cliente quanto o servidor podem, né, iniciar a comunicação e enviar dados a qualquer momento, tá? Clientes e servidores realizam inicialmente ali um handshake, né? Então nós temos aqui um handshake do WebSocket na fase de inicialização, né? E a transmissão de dados ela ocorre em ambas as direções. Essa também é uma conexão persistente, tá? Então, os WebSockets vão possibilitar uma comunicação em tempo real, muito utilizado aí em jogos multiplayer online, bate-papo em tempo real, né, salas de bate-papo, chats, né, aplicações de colaboração também, monitoramento ali de dados, tá, dentre outros exemplos aqui que a gente tem. Se a gente for estabelecer aqui um comparativo entre os server-side events e WebSockets, eu acho que numa tabela fica mais fácil para a gente entender, né? Então, a direção da comunicação no SSE, ela é unidirecional, né? Sincronismo, ele é assíncrono, né? Protocolo utilizado é o HTTP e a complexidade, ela é fácil de implementar se comparado ao WebSocket, tá? E no WebSocket, a direção da comunicação ela é bidirecional. Sincronismo é full duplex, né? Então você tem aquele handshake inicial entre a aplicação, né, web e o cliente e o servidor, né? Então a aplicação web e o back-end, e os dados podem ser enviados e recebidos ali simultaneamente. Não depende, né, de um protocolo HTTP e tem uma maior complexidade na implementação se comparado ao server-side events, tá? Implicando aí também até em questões de infraestrutura, se a gente estiver falando aí de um ambiente de cloud, por exemplo, tá? Então, quando usar cada um? Server-side events, a gente vai utilizar em cenários onde o cliente não precisa enviar dados para o servidor, mas somente o cliente ser notificado pelo servidor, tanto recebendo dados quanto sendo notificado para buscar dados posteriormente. Já os WebSockets, né, ela é uma comunicação bidirecional em tempo real. Então, quando você precisa que o cliente envie dados para o servidor e vice-versa, é importante você utilizar o WebSocket, né, mesmo tendo essa maior complexidade, né, é importante você aplicá-lo, tá? Pois o Server-Side Events não vai te entregar dessa forma. Tá? Eu vou estar deixando aqui alguns links de referência para estudo de vocês, tá? Por enquanto temos 2 aqui. Eu deixo na descrição do vídeo para facilitar o acesso de vocês. Agora nós vamos partir, né, para a implementação de um exemplo simples, mas que vai deixar muito claro como a gente implementar server-side events no back-end utilizando aí Java e Spring. Bom, pessoal, e agora nós vamos partir aqui para a implementação do exemplo, né, de como a gente traz server-side events, aplica server-side events no Java e no Spring. É uma aplicação bem simples mesmo aqui, onde nós vamos cadastrar tasks, né, pelo nome, pela descrição delas, tá? Algo bem genérico, só para a gente ver o exemplo. Importante a gente ver como nós vamos implementar os SSEs aqui no Java e no Spring, tá? Então, temos aqui uma camada de controlador, onde temos a inserção, a alteração, a busca pelo ID e a deleção, e uma camada de serviços que vai, né, fornecer os métodos ali para a camada de controladores, tá? Então, começando aqui pela camada de controladores, nós vamos começar implementando ela, tá? Adicionando um novo método, tá? Então, um método get com o path sendo aqui o SSE, você pode colocar o nome que você quiser. Eu já vi pessoas colocarem como events, eu particularmente gosto de identificar como SSE,
tá? E ele vai produzir, né, um media type, né, do tipo aqui text event string value, tá? E o método nós vamos retornar, né, um SSE emitter, é uma classe utilitária aqui, e vou chamar esse método de subscribe, tá? Subscribe. E vamos começar a implementação dele. Antes, eu vou só importar aqui o media type corretamente. Vamos esperar carregar aqui as indicações. É o do Spring, tá? Você vai importar o do Spring, tem um do Apache ali, se eu não me engano, mas é essencialmente aqui o do Spring, tá bom? Então, nós vamos declarar aqui um emitter, tá legal? Do tipo SSE emitter, e vamos colocá-lo aqui, passando como parâmetro um max value aqui do tipo long, tá legal? E nós vamos deixar um comentário aqui, porque nós vamos implementar na sequência o método lá na camada de serviço que vai ser responsável pelo quê? Pelo registro, né, do emitter na lista de emitters. Tá? Então, para que servirá isso? Né? Então, imagine que um cliente se cadastra aqui no Server 120 que estamos criando. Então, nós precisamos manter uma lista desses emitters para nós sabermos, né, a quem nós temos que chamar, né, ali quando a gente quiser notificar acerca de uma atualização de dado aqui na nossa API, né? Então, logo mais implementaremos esse método. E vamos retornar aqui o emitter, tá legal? Então, vamos pegar aqui agora e vamos implementar esse método lá na camada de serviço, tá? Então, vamos lá, task service, e vamos adicionar um novo método, que não retorna nada, tá? Ele simplesmente faz essa adição, tá legal? E ele vai receber um SSE emitter, tá? E aqui nós vamos fazer o que antes? Nós vamos declarar justamente a lista, né? A lista de emitters. Então, nós vamos declarar dessa forma. Ela será um atributo, né? Aqui da nossa classe. Tá? Nós vamos importar aqui o Java Util. Cadê? Add all missing imports. Então, é Java Util list, tá bom? E copy and write array list aqui para inicializar essa nossa lista, tá legal? Maravilha. Agora, voltando aqui para o nosso método, tá? Nós vamos implementá-lo efetivamente. Tá? Nós vamos pegar a nossa lista, emitters.add, vamos adicionar o emitter que chegou para nós, e vamos configurar para a hora que completar ele, tá? A hora que ele ser completo, né? A hora que ele finalizar, nós vamos removê-lo da lista de emitters da nossa classe. Ou também, isso vai ocorrer, né? Quando tivermos um timeout, né? Ele também será removido. Vou até copiar e colar aqui. Tá legal? Maravilha. Então, está implementado aqui o método de adição, né? Inserção aqui do emitter cadastrado. Então, nós vamos agora fazer a chamada dele aqui na camada de controlador. Tá? E vamos adicioná-lo aqui. Prontinho. Bom, voltando à camada de serviço, né? Nós vamos agora implementar, né, um exemplo aqui que você poderia colocar em qualquer ponto de sua aplicação. Mas eu vou utilizar aqui o seguinte: quando for inserida uma task, eu quero que todos os clientes que estiverem conectados aqui no SSE, eles sejam notificados, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? List task DTO, tá? Result DTO, tá bom? Vamos aqui copiar aqui esse carinha. Tá? Perfeito. E para cada emitter que nós tivemos na nossa classe, o que nós vamos fazer? Nós vamos, tá, tentar, primeiramente, né, enviar, né, uma notificação. E o que será essa notificação? Será justamente o Data Transfer Object
que nós geramos aqui a partir do cadastro, né, da nossa entidade, ou seja, da nossa task, né? E caso ocorra qualquer problema, o que nós vamos fazer? Nós vamos completar aqui o nosso emitter, finalizar ele, né, para remover ele aqui da nossa lista, tá legal? Emitter, cadê? Um pouquinho atrasado aqui o VS Code, prontinho. Salvando. Ah, e importante, né? Precisamos retornar aqui, porque já retornava aqui o result DTO. Perfeito? Então temos aqui. Finalizamos? Ainda não. Por quê? É importante que a gente tenha um exemplo, né? Então eu vou criar aqui um exemplo de um cliente, né? Consumindo esse endpoint de SSE. Então eu vou criar aqui um HTML bem básico, tá? Referente aí a essa criação, tá? Eu tenho até uma colinha aqui que eu vou utilizar. Então, o que esse HTML está fazendo, né? A gente declara aqui no script JavaScript um event source se cadastrando no nosso endpoint tasks SSE, que temos aqui, né? Tasks SSE. Então, ele vai gerar um novo emitter ali. E para cada mensagem que chegar através desse event source, nós vamos, né, fazer um append, né? Nós vamos adicionar um elemento dentro aqui da nossa div events, tá bom? E caso ocorra um erro, né, a gente vai também printar no console do navegador error, né, e fechar ali a conexão com o event source, tá bom? Então vamos pegar esse exemplo, tá legal? Vamos pegar aqui. Vamos primeiramente, né, é importante a gente subir a nossa aplicação. Então vamos subir aqui ela, maravilha, ela está no ar. Então nós vamos agora nos conectar aqui, ó, localhost 8080. Pronto, ó, server sent events com Spring. Eu vou fazer uma coisinha aqui para a gente acompanhar as chamadas, né? Então vamos carregar novamente. Ó. Então ele fez uma chamada aqui para o endpoint lá de SSE, tá? Ele está em pend, que está aguardando, no caso, né? E eu vou utilizar aqui o Thunder Client para a gente fazer uma chamada, né? E invocar a nossa API para cadastrar, acionar aquele endpoint de cadastro, né? Então, localhost 8080. E aí eu vou colocar aqui tasks, né? Método post. E vamos cadastrar aqui com o nome. Eu vou colocar o nome task 999 e a descrição, né? Description será, né? Loren Y para cadastrarmos. Então, vou fazer um send e automaticamente ele já trouxe aqui para nós e nós já temos o registro aqui, né, da mensagem. Vou até esticar aqui um pouquinho para facilitar. Então, foi um tipo de mensagem, né, com um data, né, um corpo de mensagem com esse valor. Né, e aí a gente já está printando aqui. Vamos ver lado a lado como que isso vai funcionar? Ó. Então, mandei, ele já traz. Mandei, ele já traz. Então, eu estou cadastrando a task e ele já notifica o cliente, né, com a mensagem que a gente programou para ser enviada, que é justamente o corpo, né, ali da task, né, os dados ali da task. É isso, pessoal. É uma implementação bem simples, tá? Para vocês usarem como base no dia a dia de vocês, nesses cenários de comunicação em tempo real. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Estarei respondendo com certeza a vocês. Estarei deixando também na descrição do vídeo um link para o repositório do GitHub, que eu estarei deixando disponível para vocês essa implementação para o estudo de vocês, é muito importante, né? Peço para vocês deixarem um like aqui no vídeo, isso fortalece bastante aqui o meu trabalho, tá legal? Compartilhem aí nas redes sociais, acho que é bem bacana também, ajuda demais, tá bom? E se inscrevam no canal também para mais e mais conteúdos sobre engenharia de software e desenvolvimento. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.